Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago aqui temas de saúde para a gente tentar descomplicar, porque às vezes fica tão difícil no dia a dia entender aquele papo do médico, não é mesmo? Então vamos tomar um café com os nossos especialistas e tentar aí desmistificar muitas vezes até fake news que a gente vê nas nossas redes sociais. E para hoje eu tenho uma frase que eu acho que você já ouviu desde criança, que prevenção é o melhor remédio. Você já ouviu falar sobre medicina preventiva? Se você não ouviu, você vai entender hoje quais são os cuidados e o porquê que a gente tem que visar tanto essa parte da área da medicina. E para isso, eu trouxe um amigo muito importante e pessoal, que é o Dr. Vitor Faria. Olá, Vitor, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu vou apresentar vocês aqui, eu vou apresentar você aqui hoje, tá? Bom, o Dr. Vitor Faria, ele é médico formado pela Universidade 9 de Julho e fez residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Hospital Santa Marcelina. Isso mesmo, É isso mesmo, né, amigo? isso mesmo. E aí, tá um pouco nervoso? Eu tava um pouquinho, agora eu tô mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Eu tô um pouco nervosa. Bom, Vai dar muito. tudo certo. Muito obrigada por ter vindo participar aqui do meu pod. E acho que a sua área é uma área aí que as pessoas ainda não entendem muito bem, né? O que que é o médico da família, o que que faz o médico da família. E as pessoas têm essa crença de procurar o médico só realmente quando tá doente. Sim, E a profissão, a área específica de vocês aí é tentar prevenir. Não é que não deixa de ir no médico, mas é para ir no médico saudável, tentar sim, prevenir a evolução para as doenças. Você dá uma exatamente. abordagem aí pra gente, o que que é a medicina preventiva? Vamos lá, é um prazer estar aqui também, agradeço pelo convite. A medicina preventiva, na verdade, como você disse, as pessoas têm muito essa tendência de apenas ir ao médico quando está doente. Uhum, E, e esse é um fator que complica muito a nossa vida, porque quando as coisas chegam pra gente numa consulta, elas já chegam a um problema muito grande. Então, a medicina preventiva, basicamente, ela está relacionada com as ferramentas que a gente vai utilizar uhum. para cada paciente, individualizando cada um, na intenção de promover saúde. Então, a gente vai fazer uma entrevista com o paciente, vai identificar fatores de risco para doenças, tem algumas medidas que a gente faz na atenção primária também, relacionado com a medicina de família, na Uhum. prevenção de algumas doenças de forma primária, secundária, terciária. E a medicina de família está dentro de todas elas. E Então, a medicina de família, a gente conhece muito pelo SUS na UBS, sim, né? O governo tem, teoricamente, essa proposta de ter a UBS ali para tentar prevenir, né? Tentar que os pacientes procurem, eles façam uma rotina, que nem você falou, que existem os pacientes de fatores de risco, então a gente vai pegar todos os pacientes e colocar numa escala. Esse paciente tem um fator de risco porque os pais são diabéticos ou porque ele sim, está obeso, sobrepeso, e aí tentar trabalhar para que não evolua, né? E existe isso também na parte da área médica particular? sim. Existe sim. A minha residência, na verdade, eu comecei fazendo pelo sistema público, né, pelo Uhum, SUS. Então foram 2 anos bem intensos que eu passei no SUS. Eh, e lá é muito bem estabelecido, assim, no uhum, SUS a atenção primária, a medicina de família e a medicina preventiva em si, ela é muito bem estabelecida no uhum, SUS com as unidades básicas de saúde. Eh, não tem muito tempo, assim, que tenha aparecido a medicina de família e vem crescendo muito no sistema privado também, que é a saúde suplementar que a gente chama. uhum. E é uma forma muito inteligente, assim, que os planos de saúde em si, eles estão percebendo isso, eu acredito. Diminui bastante, né, o Exato. custo, porque o paciente complicado, ele é muito mais caro. Exatamente. Então é muito mais fácil, muito mais rentável para um sistema de saúde Uhum, você prevenir as doenças ou então, já estabelecidas as doenças, você conseguir minimizar o estrago que ela vai causar lá na uhum. frente. E o médico de família está justamente nessa porta de entrada para o sistema de saúde. E isso é interessante porque, assim, se a gente for pensar na medicina antiga, se você pegar, né, os avós, antes existia isso, né? O Sim, médico que ia na casa da família, ele era o médico para tudo. E exato. aí foi se perdendo com as especializações, cada vez mais existem especializações, não que isso esteja errado, né? Eu acho que a gente
vê que a medicina ela está avançando e a gente precisa ter cada vez mais áreas específicas para tratar de uma forma mais correta, mas a gente também tem que voltar um pouquinho, que a gente sempre fala que a clínica é soberana, né? Sim. Então a gente precisa olhar o paciente como um todo. E o plano de saúde veio aí, né? E acaba que a gente fica focado em procurar o cardiologista, mas a gente nem sabe por que está procurando o cardiologista. A gente vai porque o vizinho teve Exatamente. e acha que a gente teve, né? Exato. E só voltando um pouquinho no que você falou aí, eu vou focar um pouquinho mais no SUS, que é o sistema aí para todo mundo, né? Sim. Porque não é todos os planos, não é todo mundo que tem esse contato diretamente com o médico clínico que seja da família, mas o SUS, ele tem, inclusive, diferenciações nesse sistema, né? Tem a parte primária, secundária, terciária, e você até, quando a gente comentou, você falou da quaternária, que eu realmente não me recordava aí. Exato. Como é que funciona? Porque existe, cada um ele tem um tipo de abordagem diferente, ele olha para o paciente de uma forma diferente, é Sim. isso? Exato. Na verdade, você atua em momentos diferentes da vida daquela pessoa. Então, eu acho que falando com exemplos é um pouquinho mais fácil de entender. A prevenção primária, ela está muito relacionada com você tem uma pessoa que não está doente, você quer prevenir de fato o aparecimento de alguma doença. Então, a vacinação, por exemplo, é o exemplo mais clássico que a gente tem. O Brasil pioneiro em vacinação, inclusive. Graças a Deus, né? Exatamente. E isso tá lá na UBS disponível no SUS para todo mundo. Tem o calendário vacinal tudo certinho, de acordo com a idade de cada um. Quando a gente está falando em prevenção secundária, a gente já tem o paciente que não tem sintomas de uma doença, mas ele já tem a doença instalada ou no início da instalação. Tá. Então, um exemplo clássico que você, como mulher, conhece é o Papa Nicolau, o famoso preventivo, né, que as mulheres conhecem tão bem e Sim. muitas odeiam, mas Muita. é essencial porque é justamente aí que você vai atuar. Você tem uma pessoa que não tem sintomas. É o rastreio. Exato. Por Tá exemplo, fazendo um rastreio. desculpa te cortar, mas essa parte secundária, só para a gente poder entender, é o rastreio a partir de certa idade. Então, o Papa Exato. Nicolau nas mulheres, tem também a mamografia, a partir de uma Exato. certa idade a mulher vai ter que começar a fazer. Existe até o rastreio de câncer de colo, então entra nessa parte aí de rastrear uma doença. Às vezes eu não tenho sintomas, mas eu já estou inicial, então eu capto esse paciente nesse momento para que ela não evolua para o câncer. Exatamente. É isso. E aí a prevenção vem justamente disso. Você vai prevenir que essa doença tenha um desfecho negativo. Você vai pegar ela no comecinho, então você tem mais tempo hábil para tratar, para poder ter as ferramentas necessárias para poder agir sobre aquela doença. A prevenção terciária as pessoas já não conhecem tão bem, porque nem todo mundo precisa dela. Mas, por exemplo, uma reabilitação pós-AVC. Um paciente que teve um AVC e ficou com uma sequela motora, por exemplo, dificuldade para mexer a mão ou a perna, ou uma dificuldade de fala, de deglutição, para poder engolir. E aí a fisioterapia, por exemplo, pode entrar nesse sentido, para você minimizar os danos causados por aquele evento em saúde que você teve. Certo. E aí a prevenção quaternária, que eu acho que é o finalzinho. É a coqueluche do momento. O que mais tem se falado hoje em dia é justamente relacionado a isso. A prevenção quaternária, ela entra, na verdade, em todos os setores. Ela atua nos diferentes níveis de prevenção. O que significa essa prevenção quaternária? Eu acho que tem muito o mito daquela questão que as pessoas pensam que quando você sai de uma consulta médica com um bolo desse tamanho de pedido de exame, nossa, a consulta foi excelente, o médico é maravilhoso e tá tudo certo. Isso é péssimo, né? Porque o paciente já vai pedindo o exame. Exato. Do médico de não pedir o exame. Exatamente. Pelo amor de Deus. Exato. E aí você sai da consulta, as pessoas ainda têm esse mito, né, enraizado na cabeça de que quanto mais exame, melhor. Sim. E a prevenção quaternária é justamente aí que ela vai atuar. Você vai pensar bem, você vai avaliar bem, será que a pessoa precisa daquele tanto de exame? Na maioria das vezes você consegue enxugar muita coisa dali. E não é porque é má vontade do médico, porque muitas vezes o médico não quer pedir. Não é que o médico não quer pedir, mas não faz sentido pedir aquele exame. Sim. Então, assim, a prevenção quaternária está muito relacionada com você evitar o excesso para você não pecar.
pelo excesso. Entendi. Isso é importante porque, assim, não é da área da preventiva, né? Mas pensando numa parte de gestão, né? O quanto isso é custoso para Uhum. um plano de saúde, Pro SUS. para o SUS, o SUS, assim. E não só na parte que você faz consulta ambulatorial, eu que sou da área hospitalar, a gente acaba tendo rotinas, né? O Sim, paciente internado tem que fazer aquelas rotinas de exame todos os dias. E isso gera tanta, às vezes, até complicações para o paciente, né? Porque a gente fica colhendo exame todo dia, pedindo exame que não precisa, risco de infecção até. E fora o custo que isso é uma coisa diária. Às vezes o paciente está com uma infecção urinária e o médico vai lá e pede um raio-x de rotina. Para que exato. esse Não faz o menor raio-x? Por que sentido, esse né? raio-x? E essa é uma cultura. Eu não Sim, sei se é uma cultura mundial, porque eu realmente desconheço, mas é uma cultura brasileira de procurar o exame, né? De ter que exato. ter um exame. É lógico que o exame ajuda e muito, né? O nome já diz, é exame complementar. Exato. As pessoas esquecem desse Esse fator, né? Ele é complementar, complementar a alguma exatamente. hipótese diagnóstica. É lógico que existe doença que a gente vai precisar do exame, né? Exato. Mas existe doença que a gente pode fazer um acompanhamento clínico, deve fazer, e a gente vai rastrear ou não, depender dos sintomas, dos sinais que o paciente esteja apresentando. A não ser que seja um Exatamente. rastreio, igual você falou na parte secundária, que a gente já sabe que a partir de uma certa idade aumenta o risco de tal câncer e a gente já vai começar pedindo esse Exatamente. exame, né? E esses protocolos são muito bem estabelecidos, né? Uhum, Então, assim, não faz sentido eu, como médico, chegar e, da minha cabeça, eu acho que faz sentido pedir um exame exatamente. totalmente aleatório. O Papa Nicolau, a mamografia, eles são muito bem estabelecidos de Existe acordo com o risco. estudos, né? Exato, Estudos existe bem ciência em estabelecidos. cima disso. Exatamente. E a medicina, a prevenção quaternária, ela fala justamente nesse sentido, né? Medicina baseada em Baseada em evidências. Não sei evidências, se todo mundo já ouviu. exatamente. Peraí, aqui o nosso pode é para descomplicar, mas medicina baseada em evidências, pessoal, é quando a gente existe fatos de fato, estudos que têm uma relevância. Então, assim, não adianta eu pedir um episódio que eu gravei, né, sobre esteatose hepática, que colocava lá todo mundo fazendo um ultrassom de abdômen. Não adianta, se o paciente não tem um fator de risco, não tem por que você pedir, você vai acabar achando coisas que não deve. Aliás, Exato. a coisa que nem existe, né? Uhum. Porque é exame dependente, às vezes, né? É o examinador dependente, Examinador de exatamente. dependente, exatamente. E voltando ao assunto, assim, em relação à UBS do SUS, né? Você falou que foram 2 anos punk da residência. Por Intensos. quê? Olha, por vários motivos, assim. Eu acho que essa questão de o acesso, principalmente, era Uhum. muito complicado, porque é uma população muito abrangente que você tem para poder atender Uhum. e você não tem tempo hábil para fazer isso, né? Então, a minha vontade era abraçar o mundo e fazer tudo, Uhum. mas não dava para fazer tudo. Então, às vezes, acabava me frustrando um pouco ou eu me sobrecarregando demais para poder dar conta de tudo que eu queria fazer. Mas é isso aí, eu sinto, qualquer outro médico que eu conheça, que realmente ama medicina, né? E quando a É, gente trabalha num lugar que nos dá pouco recurso recurso, e a exato. gente quer fazer muito pelo paciente, a gente acaba entrando em exaustão, né? Sim. Porque a gente não dá conta. E teoricamente o SUS é lindo, né? A gente Ele é sabe. lindo. E assim, ele é lindo mesmo. É, Existe muita coisa boa, mas não dá conta, né? Infelizmente, as sim, UBS não dão conta de abranger tudo que eles precisam e fazer de uma sim, forma correta. E não é à toa que existem tantas complicações, sim. as UTIs lotadas de pacientes que estão hipertensos, que não têm um controle, mas eu também acredito que tenha um desconhecimento da população, um pouco de falta de entendimento por que eu tenho que ir na UBS, né? Sim, Então acabam que não vão, e quando vão é porque já estão com alguma complicação. sim. E até essa sobrecarga do SUS tem muita participação do profissional de saúde também. Sim. Porque justamente com o nosso assunto sobre prevenção, a prevenção quaternária, onde a gente não Pede. faz pedido de exame aleatório, não faz um monte de pedido de exame, isso é justamente para não sobrecarregar um sistema também. Uhum. Se não faz sentido, eu não vou pedir. Agora, se tem um profissional que vai pedir tudo sempre, alguém vai ficar sem, ou alguém vai demorar mais para fazer. A Uhum. fila aumenta. Se você encaminha sem tentar tratar na atenção primária, você está sobrecarregando uma fila de uma atenção secundária, de um especialista, por Uhum. exemplo, da área da gastro, da endócrino, enfim. Então, tudo nesse sentido envolve prevenção, né? Exato. E a fila, igual você falou, a fila vai aumentando e não dá conta de fazer exame de todo mundo e quem Exato. realmente precisa. Mas no seu caso, assim, você tem o paciente, vamos colocar um paciente mais básico, assim, hipertenso. Um Certo. paciente só hipertenso.
você vai tratá-lo. Sim. Na área da saúde da família, você pegou o paciente lá na UBS, doutor, você fez o diagnóstico de hipertensão e você vai fazer esse segmento com ele. Ele não precisa no cardiologista nesse primeiro momento. Quando você vai indicar para ele ir no cardiologista? Quando eu esgotar todas as ferramentas que eu tiver dentro da atenção primária para poder tratar aquele paciente. Entendi. Ele está sendo refratário, ele tem uma Exato. hipertensão secundária, Exato. todas as linhas de tratamento primárias que você fez não deram certo, então ele tem que Exatamente. fazer uma investigação secundária e nesse momento você encaminha. Exatamente. Entendi. E é muito a base da medicina de família, na verdade, uma das questões super importantes é a resolutividade. Uhum. Então, assim, isso é um fator super importante, porque o que chega pra gente, a ideia é que a gente resolva e não que a gente encaminhe. Sim. Então, Encaminhar é muito fácil, né? É muito fácil, É muito entendeu? fácil o paciente chegar assim, eu sou hipertenso, vai pro cardiologista, eu sou diabetes. Eu sou um NIR aí, eu vou só encaminhando, né? Você é um encaminhador, você não é um médico de família. Exatamente, O médico de exatamente. família recebe, acolhe aquela queixa e ele Uhum. trata. Se for além do que a especialidade permite, aí sim eu vou fazer esse encaminhamento. Mas o paciente é meu. E mesmo assim, quando eu Ele vai encaminho, voltar em você. a ideia é que ele volte para mim. Pra você também entender e conseguir ter esse segmento, né? Porque o Exato. especialista tá ali pra auxiliar e todo mundo andar em conjunto, né? Exatamente. E a gente tá falando bastante da UBS, gente, e é muito importante para você ver que a atenção primária, que é a UBS, né, são os postinhos de saúde, eles envolvem tudo, que nem o Dr. Vitor falou, desde a prevenção primária, que é uma vacina, desde a quaternária, terciária, que é a complicação já de uma doença pré-estabelecida. Exatamente. Então, a gente não pode reclamar do que a gente tem. Pode melhorar? Sempre pode. Sempre Tudo vai pode poder. melhorar, né? Eu acho que a gente vai caminhar para isso em qualquer momento da nossa medicina, aqui do nosso sistema público. Mas ele tá ali sempre rodeando o paciente, desde o bebê até o idoso, né? Então, Exatamente. a medicina da família, ela é essencial. E o médico de família, ele não tem esse nome à toa, né? Eu acho que, além de tudo isso que você falou, o vínculo que você cria, porque quando você trabalha no UBS, geralmente, né, o propósito é esse, é você trabalhar só naquela UBS, né? Você ser médico daquela UBS, daquela comunidade. Sim. Então, todo mundo vai conhecer o Dr. Vitor. Exato. Né? A gente tá aqui em São Paulo, a gente mora aqui, né, no Ipiranga, e o Dr. Vitor trabalha no Ipiranga. Então, todo mundo do Ipiranga conhece o Dr. Vitor. Exatamente. E isso cria um vínculo, né? Porque você confia. É lógico que tem que ter esse vínculo, né? É muito bom quando tem, é difícil quando quebra o vínculo médico-paciente. Eu acho que isso é o fim, médico-família. Você não consegue restabelecer tão fácil. E você vê essa importância na sua área, no seu dia a dia? Eu acho que é a base da medicina de família. Uhum. Eu acho que a relação médico-paciente é justamente o ponto mais forte que a medicina de família tem e a maior ferramenta que a gente pode usar no nosso cuidado com os pacientes. Assim. Sim. Então, eu acho que tem até um livro da medicina de família que é de comunicação, que é o método clínico centrado na pessoa. É basicamente você aprender a se comunicar e aprender a acolher as queixas daquele paciente que chega até você. Então, é muito comum você ver a pessoa sair do médico e falar assim, eu não entendi nada que ele falou. É frustrante, né? Exato. É frustrante. Exato. Eu já passei por isso indo a médico Sim. e de sair e falar assim, meu Deus, Por que ele pediu isso? por que ele pediu? Por que ele me passou esse E às tratamento? vezes o médico nem fala, né? Eu vou te falar sério, minha mãe agora levou a minha avó no médico e ela falou que o médico tava de fone. Nossa. Tava com fone aqui. O médico de família até sangra pelo ouvido escutando isso. Ele estava com fone e olhando pra minha avó e fazendo a prescrição. Aí ela tava com uma perna enfaixada. Ele falou pra minha mãe: você pode tirar a faixa da perna da sua mãe? Pelo amor de Tô falando Deus. sério. E eu falei assim, mãe, eu não tenho nem o que falar. Mas assim, é óbvio que a sua área, ele tem esse vínculo. Mas eu que trabalho em UTI, principalmente no SUS, a gente tem que ter esse vínculo muito bem fidelizado com o paciente e com a família. Porque isso que você falou, é o que o meu podcast quer fazer, né? É tentar abordar essa medicina de uma forma mais simples, porque as pessoas não entendem. Quando eu tava esses dias no meu cabeleireiro e falou assim, tá o nefrologista. O que o nefrologista faz? Eles não sabem nem o nome do médico, né? Isso não tá que a pessoa, ela não sabe. Não, é porque
a gente que entra na faculdade, tudo fica simples, porque a gente só fica ouvindo aquilo. Você só falar disso, E aí você tem que explicar. Eu desenho para os meus pacientes no Sim. SUS. Quando tem lá o paciente que está entubado e a família vem e não está entendendo, eu pego e desenho. Você está vendo isso daqui? Vamos dizer que isso aqui é o paciente, porque é assim que eles vão entender e é assim que eles vão se comunicar com você, E né? a medicina é A isso. medicina é isso. Isso está se perdendo, né? Tá, Infelizmente. muito, muito. Infelizmente, a gente espera que as coisas, né, vão ruim, depois melhoram, né? Mas assim, e não tem nem muito o que falar desse É, assunto, porque é triste. mas é uma coisa que eu acho que é o maior sucesso, assim, que eu sinto dentro da medicina de família é conseguir me comunicar e ter uma boa relação com os pacientes. Porque isso depende, o sucesso dessa relação depende do sucesso do que eu tô fazendo por ele. Então, assim, se eu quero me sentir um bom médico, se eu quero sentir que eu tô fazendo um bom trabalho, isso depende da pessoa aderir ao que eu tô Uhum. passando para ela. Porque não adianta nada, você não vai ter Exato. nenhum resultado, Se né? eu não tiver uma boa relação, ela vai virar as costas, sair do meu consultório e ela não vai fazer nada do que eu pedi para ela fazer. Uhum. Não vai fazer, porque ela não vai confiar em mim, porque ela não foi com a minha cara, porque eu não escutei, porque eu não olhei pra cara dela, porque eu tô de fone, De fone. entendeu? Não. Então, Aí assim, ela falou assim, ele tava com fone, você acha que eu compro o remédio? Ela falou desse jeito. Eu falei assim, mãe, infelizmente ele é o especialista, né? Não tem como eu avaliar, procura outro, né? sim, Procura outro, tenta uma segunda opinião. E realmente, eu tenho um professor que eu tava na minha pós, e ele falou assim, independente, se você acha que o paciente não tenha nada, né? No ponto-socorro, que eu tô falando, não numa UBS. Se o paciente chegue lá com uma dor de cabeça, né? Ah, tô com uma dor de cabeça, você sabe que é uma enxaqueca? Não importa, levanta e vai examinar o paciente. sim. Isso cria um vínculo, a pessoa cria esse carinho por você. Ele, Sim. ele fala, o médico tocou em mim. Nossa, e E é, quando ele tá tão é ridículo, é assustador, né, você assustador, né? escutar isso, porque Exatamente, é o assustador, mínimo, porque né? esse é o mínimo, é o Exato. mínimo, é o mínimo. E você tem alguma história do seu dia a dia que te marcou desde a sua residência, que você começou a trabalhar mais com esse público aí de se envolver cada vez mais com as famílias, com os pacientes? Olha, sim, eu tive vários, na verdade, que na residência eu tive os casos que mais me marcaram, eu Uhum. acho, assim. E eu tive uma que era de saúde mental, era uma paciente de saúde mental, que não aderia a tratamentos, assim, nunca na vida. Quando eu cheguei na residência, eu assumia uma equipe da estratégia de saúde da família. Ela passou numa primeira consulta comigo, e aí, assim, eu já sabia que era uma paciente difícil, que Uhum. ela não escutava, ela fazia o que ela bem Todo entendia, mundo já conhecia ela. todo mundo já conhecia. E, eu separei um dia, eu tinha um dia que eu podia fazer coisas administrativas da residência ou fazer procedimentos, e eu marquei ela para poder passar comigo nesse dia, porque daí eu não tinha um tempo específico para poder Não tinha o tempo atender. para outros Aquele pacientes, tempo poderia ficar limite, com ela lá. uma agenda maluca que eu tinha de todo dia, eu não tinha. Então eu marquei, a gente ficou aí, eu consegui ficar quase uma hora na sala com ela. Uhum. Nossa, foi a maior vitória, assim, da vida, porque era uma paciente com transtorno bipolar que consegui colocar na cabeça dela que ela não era para ela tomar uma medicação X, era para ela passar para medicação Y, mesmo que não fosse bom, não fosse No gostoso início. no começo. Uhum. E acho que essa foi uma das maiores vitórias, assim, mas tem Tem inúmeras, né? Você que trabalha inúmeras. aí na parte ambulatorial, eu Tem, acho cada vez mais você vai acumulando histórias, né? sim. Eu dando a UTI também tenho histórias Oh, assim, porque a gente se apega, né? sim, Quanto mais dias a gente fica dentro de um lugar com essas mesmas pessoas, não tem como a gente não se apegar. Existe, cada um é uma história diferente. Eu acho que desde que eu entrei na medicina, e principalmente depois do Covid, né, que eu comecei a ter mais esse acesso aos pacientes críticos, a gente para de julgar um pouco, né? sim, Por que a pessoa não entendeu? Por que a pessoa é tão revoltada? sim. Então é bem complicado. E você falou aí da parte de saúde mental, você também se especializou um pouco em saúde mental. Então você Sim. trabalha tanto na medicina da família e associa essa parte aí de psiquiatria um pouco. Eu tinha muitos pacientes relacionados Uhum. com transtornos mentais durante a residência. E, e eu acho que eu fui buscar me aprofundar um pouquinho mais justamente para poder dar conta do recado. Porque o sistema era sobrecarregado, eu não Uhum. conseguia direcionar alguns casos mais complicados para a psiquiatria em si. Uhum. Então eu falei, eu vou ter que me virar. Daí eu fui atrás e acabei aprofundando um pouquinho e eu gostava bastante também. Essa foi uma das pacientes, a que eu contei agora, foi uma das pacientes que nesse processo todo Te motivou. me motivou.
muito, porque foi logo no começo. Eu cheguei na residência e Gostou foi de cara. bastante, né? Porque eu vejo que você atende bastante paciente, você... Inclusive, tem vários elogios, né, gente? Coloca aí no Google, o doutor Vitor Faria, que vocês vão achar, tá? Tem muitos elogios, que bom, né? Fico Graças a Deus. muito feliz por você. Orgulho, porque, pra quem não sabe, a gente se conhece há 14 anos. Mas eu acho Acho até, que viu? mais. A gente fez escola, cursinho e fomos pra faculdade, cada um pra uma faculdade diferente, mas estamos juntos até hoje, né? Continuamos firmes e fortes. E você falou aí do tempo de consulta. Sim, Não estava nem no nosso roteiro aqui, mas eu vou falar. pode mandar ver. Agora que você falou, isso é um empecilho É. pro médico de uma forma geral. Sim. Principalmente o médico que trabalha com plano de saúde, trabalha na UBS, porque existe tempo. Existe tempo. E aí, cada vez mais curtos, né? Porque Exato. a gerência te cobra, vamos dizer, você atender X paciente por dia e eles não querem saber. A questão do tempo é muito complicada, porque o tempo é determinado para você garantir que as pessoas tenham acesso. O maior número possível de pessoas tenham acesso à consulta médica. Mas, assim, é bem desgastante. Ter acesso e não ter qualidade, né? Então, aí eu como médico de família, a minha função é, no pouco tempo que eu tenho, garantir a melhor qualidade daquilo. Uhum. E uma coisa que a gente usa muito, que eu uso muito, inclusive, até hoje, é a questão da longitudinalidade que a gente fala, que é a continuidade do... Eu não vou conseguir repetir, mas fala de novo. Longitudinalidade, Tá. que é a continuidade, é o cuidado a longo prazo. Uhum. Então, mesmo que a gente tenha pouco tempo de consulta, a gente consegue... A ideia é que a gente consiga garantir que essa pessoa tenha um acesso fácil à consulta comigo. Certo. Então, é um cuidado contínuo. Eu não consegui ver tudo isso hoje, então vamos pegar o que é mais importante agora e na próxima vez, quando você voltar, a gente vai abordar esses outros temas. Juntando Porque senão, pecinhas. assim, chega aquele caminhão de queixas em cima, você não consegue resolver tudo em 15 minutos. Que tem na faculdade a gente tem, né, esse contato com a UBS, em todas as faculdades a gente acaba atendendo e sempre tem a avó, né, que chega lá com a Sim. pastinha, né? Essas são minhas preferidas. Ela chega com aquela pastinha e fala, doutor, é esses remédios que eu uso. Sim. Aí ela tem a vai... receita de 1930 que ela trouxe. Ela fala, você pode renovar? Aí quando você vê, é uma medicação que nem existe mais. Uma dosagem totalmente errada. Exato. Tem uma interação com outra medicação. E aí quando você tenta resolver isso, antes de sair da consulta, ela fala, ai, mas eu tô com uma dor no cotovelo. É a queixa de maçaneta que a gente fala. Que quando põe a mão na maçaneta, fala, eu lembrei de alguma coisa. Exato. Sempre tem. Então tem que ir aos poucos. E é por isso que é a importância de acompanhamento certo, com a rotina certa. Sim. Porque você vai lá, você fez o preventivo porque estava na data do seu preventivo. A próxima consulta é outra coisa. Exato. O preventivo já tá ok, é uma vez no ano, tá ok, tá certo. Agora, próximo passo, Sim. seja a sua doença crônica, seja uma queixa no momento. E os pacientes, às vezes, eles deixam de ir na UBS, né? Porque eles não têm o conhecimento, às vezes não tem vaga. Né? Eles não conseguem e eles acabam migrando para o ponto-socorro. Sim. Né? E aí eu acho que você consegue diferenciar, tô te perguntando assim, quando que eles têm que procurar uma UPA e quando que eles têm que procurar realmente a UBS. Eu já trabalhei numa UBS que era 24 horas, né? Que existia durante o dia a UBS e à noite eles atendiam umas emergências. Aí eu acho que acaba até confundindo os pacientes um pouco. Isso tá desaparecendo aos poucos. Tá. A UBS que eu fiz minha residência, ela era um antigo AMA, que era o atendimento mais pronto-socorro, né? Sim. Mas assim, isso eu acho que é uma coisa que deveria ser ensinada na escola, inclusive. Essa questão de para onde eu preciso ir quando eu tenho queixa XYZ. Certo. E as pessoas não sabem isso. E não sabem porque ninguém ensinou. E aí, quando chega na porta da UBS, na cara do médico, mas não é aqui que você tem que vir. Mas a pessoa não sabe que não é ali. Então, assim, as consultas de rotina que as pessoas fazem, tudo que a gente falou aqui hoje, toda essa parte preventiva, isso é UBS. Existe a queixa aguda, que é o que estou sentindo nesse momento, as urgências, por exemplo. Uma dor torácica. Uma dor torácica. Uma dor no peito, né? Vamos ficar uma dor no peito. Uma dor no peito muito grande. Eu tenho que ir pra UPA. Exato. Até depende. Mas assim, uma coisa mais simples que eu acho que é mais fácil, que não dá muita dúvida, uma dor nas costas. Certo. Tô com uma dor nas costas. Então assim, a dor nas costas você não precisa ir pro pronto-socorro.
você pode ir para a UBS. É uma queixa que, aparentemente, não está deixando o paciente instável, por exemplo. Ele chega lá conversando, ele tá tudo certo, entendeu? Então, essas queixas mais simples, elas podem e devem ser resolvidas na UBS, para a gente poder desafogar o sistema de E é saúde. típico, né? Às vezes a pessoa vai lá, às vezes vai até com uma acompanhante, né? Eu levei o Vitor com uma tosse, né? Tá com uma gripe muito forte, eu tô lá, pego uma fichinha. Aí, Vou passar também. vou passar. E aí você passa, aí você pergunta, o que a senhora tá sentindo? Eu tô com dor nas costas. Aí a senhora, quando começou? Faz um mês. Exato. Nossa, quer matar um médico de raiva. Isso aí não é pronto-socorro. Isso aí é UBS. Sim. Então, queixas crônicas de longo prazo, que estão durando aí semanas, meses, é no posto de saúde, é na UBS que você vai. E as questões agudas, que são as que estão acontecendo naquele momento, algo recente, você precisa ver a gravidade daquilo que está acontecendo. Então, assim, como eu estou me sentindo? A grande questão aqui é o recurso que você vai ter em cada lugar. As pessoas precisam entender que a UBS não tem recurso suficiente para lidar com urgência. Com emergência, com coisas mais graves. Então, assim, vai chegar lá, você só perde tempo. Porque você vai esperar para passar com o médico, você vai esperar para ser transferido numa ambulância que demora, às vezes, muito tempo para chegar. E pode acabar complicando, Exatamente. né? Eu já vi, quer dizer, eu ouvi uma vez que eu tava na UBS, não sei se era história, né? Que o paciente chegou lá com uma dor no peito, ele tava infartando, tava esperando ser atendido. E ele teve uma parada no meio do posto de saúde. Dizem que a médica entubou com cabide. Aí eu já não sei. Usou um cabide ali como o BS é igual cidade de interior. A gente que é do interior, a gente sabe. O BS é igual cidade de interior. É uma fofocanhada. Nossa senhora. Mas isso é verdade. As pessoas têm que saber diferenciar o que é crônico e o que é agudo. Exato. Isso é a diferença, né? Por isso o médico às vezes fala assim, mas isso aqui não é aqui, minha senhora. Porque a dor nas costas, às vezes, é uma hérnia. Exato. Não vai fazer nada no ponto-socorro. Ele vai te dar um Utilatil, um Profenid. Vai melhorar a dor ali na hora. Vai mandar embora. E né? que o posto de saúde tem esse recurso. E aí de coisas acaba simples. que o paciente não trata de uma forma correta. Começa a ter complicações por causa daquilo, por causa de uso de excesso de medicação. E só vai virando uma bola de neve. Exatamente. E aí, quando vai ver, tá complicado. Aí entra na terciária. Já é uma complicação de uma hérnia de um paciente que comprimiu a parte medular. E aí, pronto. aí vai pra minha UTI que eu te trato. Exatamente. Um pós-cirúrgico. Exatamente. Bom, eu acho que de prevenção a gente falou bastante, né? Se tem mais alguma coisa, assim, que você lembre de um momento, assim, que seria importante, que você tem que deixar de mensagem para todo mundo que tá assistindo a gente, pode falar pra câmera aqui, ó. Olha, eu acho que o que eu mais tenho recebido ultimamente nas consultas são pessoas cansadas. Se identifica? Eu sou cansado o dia inteiro. As pessoas estão muito cansadas. E elas chegam normalmente, eu tô muito cansado, preciso de uma vitamina. Então calma. É aí que a gente fala de prevenção também, eu acho que tem tudo a ver com prevenção, mas a gente precisa sempre olhar o básico. Eu acho que em medicina de família, quando a gente fala de prevenção primária, quando a gente identifica fatores de risco, por exemplo, a gente precisa ver o básico. Acho que 3 pilares são os mais importantes dentro da saúde e a gente precisa estar de olho neles para que tudo funcione, na verdade. Que é alimentação, atividade física e saúde mental, principalmente aí você pergunta sono. pra pessoa cansada, você faz alguma atividade física? Não. Não tem disposição. Você come? Na rua. Exatamente. Tá dormindo bem? Não. Quanto que você bebe de água? Eu já tive caso de paciente chegar, eu tô cansado, lá. A gente investigou, claro, causas clínicas que pudessem cursar um hipotireoidismo, anemia, enfim. Não tem nada, e a maioria não tem nada. E aí quando você vai ver, a pessoa não bebe isso aqui de água no dia, entendeu? Então, assim, o básico a gente precisa fazer. Alimentação, atividade física e saúde mental. Se não tiver isso, não adianta querer ter saúde mental, a gente tá cada vez mais próximo, né? Porque antigamente não se falava muito isso. Eu sou de família que eu falo que eu vou no psicólogo, as pessoas ainda levantam a cabeça. Dá uma torcida no... por que você vai no psicólogo, psiquiatra, sabe? Assim, a gente ainda é de uma geração que ainda tá começando
a introduzir isso. Então a gente tá vendo a importância disso, né? E eu acho que você falou quero uma vitamina, meu, quer me irritar? Eu tô trabalhando. Nossa, mas Chega a mensagem, doutora, você pode me ajudar? Ajudar o quê? Ah, me dá uma vitamina. Mas eu acho que isso vem muito da mídia, você não acha? Por causa dessas suplementações que Exato. cada vez... E da vizinha também. Ah, A vizinha adora prescrever uma vitamina. Nossa. Minha vizinha tá tomando isso aqui, falou que é ótimo, tá Exato. bem. Então, mas não é bem assim. Entendeu? E tudo que é demais também tem que ter calma. Não, e as complicações da vitamina D nos últimos dias aí, nos últimos estudos, as pessoas não têm noção, Insuficiência né? renal, faz de tudo, A né? calcificação da parte cardíaca, gente, as pessoas, elas acham que realmente só comer uma gominha, tá na moda. Infelizmente, deixam, né, falar de uma forma abertamente, mas as pessoas não procuram, né? Esses dias eu tava no hospital e, me passa uma medicação pra emagrecer? Eu falei, você tá fazendo exercício físico? Não. Não. Comendo um hambúrguer, me passa uma medicação pra emagrecer. Tava comendo uma coxinha. Eu falei assim, me desculpa. Passa no médico, vê o que você precisa. Não é assim que as coisas funcionam. Exato. Né? E não é assim mesmo. E nem tem que ser. Exato. É por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Né? É por isso que você tá aqui. Exatamente. Eu estou aqui. E eu acho que é por isso que a UBS, a medicina preventiva, é cada vez mais presente na nossa vida. Eu sei que você também tá indo para uma área mais particular, né? Que hoje em dia também está sendo introduzido, que nem você falou inicialmente. Existem planos de saúde que estão tendo essa visão, né? Que a prevenção é o melhor remédio. Então, eles têm que prevenir para o paciente não ficar complexo. Porque uma diária numa UTI não é fácil. Pois é. Exatamente, entendeu? Então, para o paciente não chegar na UTI, ele tem que acompanhar com o médico. Ele tem que... tudo bem, não tô falando que ele nunca vai ser hipertenso. Pode ser que seja genético, né? Mas ele tem que acompanhar, porque você vai ter um AVC, vai ter um infarto. Então, esse que é o importante. Bom, muito obrigada por estar aqui, tá? Eu sei que você ficou bem nervoso, você me deixou nervosa também, pra ser bem sincero. Gente, foi esse nosso episódio de medicina preventiva. Se vocês tinham alguma dúvida ou se ainda tem alguma dúvida, pode mandar, deixar nos nossos comentários. Dr. Vitor, fala seu arroba, né, para as pessoas te procurarem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem uma consulta, tem um médico da família aí, ó, Dr. Vitor. Tem um médico de família para chamar de seu. Exato. Amei essa frase. Mas é isso aí. Mas deixa aí o seu arroba. Bom, eu que agradeço, viu? Amei vir aqui. É um prazer, mesmo tendo vindo de bem longe. Meu arroba é Vitor de Faria. Tem lá um linkzinho para poder agendar consulta se precisar. Ai, que ótimo. Bom, pessoal, muito obrigada por estar assistindo aí a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário, curte, compartilha, mande pro amigo, pra família, pra todo mundo esse vídeo, vai nos ajudar. E é isso, o bom café para todos. Obrigada. Obrigado.